Uma boa noite para todos vocês e desejamos feliz 2020 para todos aqueles que nós ainda não vimos nesse início de ano. Quero convidá-los para vocês abrirem as Escrituras nesse texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Eu lerei bem rápido com vocês esse texto. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Prestem bem atenção e durante a exposição mencionaremos algumas partes do texto. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria, provavelmente era Ben-Hadad II, ou Ben-Hadad, como algumas traduções trazem, lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel, no caso, Jorão. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que, rei, ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor também não faria? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução do profeta, pois disse apenas: vai, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Até o versículo de número 15, eu paro por aqui. Oremos mais uma vez.
Deus bendito, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio que tu nos dás de, nesse segundo domingo do ano, estarmos aqui para celebrarmos o teu nome. Te pedimos agora, ó Espírito, como já cantamos aqui, que tu toques no nosso coração e que tu fales conosco. Precisamos ouvir a tua voz, voz doce, voz que molda, voz que transforma, voz que edifica o coração. Fala conosco, Espírito. Te pedimos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Algo que mexe bastante com o coração da gente é que Deus se fez homem através do seu próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade. E essa segunda pessoa da Trindade nasce numa manjedoura. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, meditem sobre esse significado profundo da segunda pessoa da Trindade encarnada aqui no meio de nós. Mas vivemos dias em que a cultura imprime em nossa mente e coração a lógica do sucesso. Você não pode ser um ser comum. Você tem que galgar espaços, você precisa almejar alguma coisa. E o sucesso, como um falso Deus no nosso meio, se apressa em tomar o lugar do Deus verdadeiro na nossa vida, no nosso coração. Lembrem-se do que Tim Keller afirma no seu livro que estamos estudando e recomendamos que vocês leiam esse livro, Deuses Falsos. Ele disse algo importante nesse capítulo chamado A Sedução do Sucesso. A única forma de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o verdadeiro Deus. Eu me lembro, falando sobre essa ideia da sedução do sucesso, eu me lembro da cantora Madonna, que todos nós conhecemos, a minha geração dos anos 90, eu sou um pouquinho mais experiente, beirando os 50, a minha geração curtiu Madonna. Eu confesso que eu não curti, nunca gostei de Madonna. Mas ela foi a lenda do pop. E é interessante você avaliar as próprias palavras de Madonna, que foi uma lenda do pop. Uma lenda pop. Eu tenho uma vontade, disse ela, de ferro. E toda minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação na minha vida. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial. Mas em seguida chego a outro estágio e me acho medíocre e desinteressante. De novo e de novo. Eu me enquadro nessa perspectiva da vida. De ser alguém desinteressante. Madonna, milionária, rica, cheia de sucesso, cheia de fama. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isto sempre me impede de ir para frente. Porque embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Madonna dizendo isso. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Madonna descreve o sucesso como a droga que lhe dá o senso de dignidade e importância. Mas o efeito na vida dessa moça passa rápido. Sempre é preciso uma nova dose e cada vez mais para ter cada vez menos. E ela disse que precisava sempre provar algo para si e para os outros. A força por detrás disso não é alegria ou conquista, mas medo. Por isso eu quero dizer para vocês hoje à noite,
O sucesso é sempre solitário. O sucesso, tão somente humano, ele é solitário. As conquistas humanas trazem certa euforia no início, é verdade, mas é uma satisfação tão somente passageira que logo nos coloca em busca de mais satisfação, mais desejo, mais sucesso. Todo ídolo do sucesso é um péssimo senhor. Repito, todo ídolo do sucesso é um péssimo senhor. Mais que outros ídolos, o sucesso pessoal e suas conquistas nos dão a sensação de que somos deuses, melhor do que os outros, ou melhores do que os outros. Passamos a pensar que o nosso valor e segurança estão tão somente em nosso desempenho. Você é o cara, você é a mulher. Nota 1000, que faz tudo acontecer. Pois bem, estamos diante aqui de um texto bem precioso. Um texto que muitas vezes eu e vocês lemos e passamos despercebidos. Nem nos importamos com os detalhes dele. Você pode perceber que há um personagem, Naamã, que alguns dizem que o significado dele do nome dele é aquele que é agradável. E o texto nos traz algumas informações dizendo que Naamã é um cara muito especial, é um cara poderoso e um cara muito bem sucedido na sua época. Talvez o texto diz que ele é um comandante do exército da Síria, de Ben-Hadad, que é o grande líder da nação. Talvez Naamã fosse uma espécie de primeiro-ministro britânico. Um cara que tem poder, um cara que é rico, um cara que tem posses, é um soldado valoroso, condecorado, honrado e que apresenta inúmeros feitos. E é impressionante quando você lê na sua Bíblia as muitas vitórias, mesmo sendo o exército da Síria, que era um inimigo em potencial de Israel, o Senhor que dava vitórias através das mãos desse moço. Mas o texto diz que ele é um grande guerreiro, honrado, cheio de sucesso, porém tem um problema. Ele é leproso. E a lepra na Bíblia abrange uma grande gama de doenças fatais de degradação da pele. E à medida que essa doença vai se aprofundando, você desfigura o seu corpo e desfigura todos os traços do seu físico. E você vai ficando fraco e você tem que ficar à parte. E aí você tem esse homem que tinha tudo, mas estava morrendo por causa de uma doença chamada lepra, que você pode até compará-la com um câncer. Daqui eu quero tirar 3 lições para a nossa vida, para aplicarmos na nossa vida. E a primeira lição é exatamente essa que aparece aí na tela. Mesmo que tenhamos sucesso, encontraremos debilidades na nossa vida. O texto diz: mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Versículo 1, parte B. Naamã é grande na Síria, como eu já disse para vocês. O rei conta com ele nas decisões. É um cara top, é um cara influente. Ele tem tudo ao seu dispor. Embora poderoso e bem-sucedido quanto a outros aspectos de sua vida, ele tem um ponto fraco que o macula. Ele é afligido dessa terrível lepra. Diante da realidade do seu sucesso, de ser grande guerreiro, ele tem lepra, ele é doente.
Todo o sucesso aparente de Naamã é inútil, gente. Não vale nada. Porque ele sofre de um negócio que o separa, inclusive dos relacionamentos que ele tem. Interessante que muitos buscam o sucesso para provarem o seu valor e serem aceitos pelas pessoas. E apesar do sucesso promover isso, ele não pode te dar ou lhe dar significado. Percebam, a lepra de Naamã não é uma exceção. A lepra de Naamã prova o que percebemos em nossa experiência diária, minha gente querida, que o sucesso ele não pode trazer a satisfação que desejamos, que almejamos, que ansiamos. O sucesso não impede de mostrar as debilidades e fracassos que temos na nossa jornada. Naamã é um grande herói no meio do povo, mas quando ele volta para casa e fecha a porta da sua casa e ele tira as suas roupas, ele é um fracasso, ele é um derrotado, ele reconhece que tem limitações e é impotente para resolver os seus próprios conflitos, os seus próprios problemas. Nós vemos essa realidade em muitas pessoas, gente. Cheias de sucesso lá fora, mas quando voltam para casa, quando voltam ao normal, dentro de si mesmas, são solitárias, perdidas, cheias de enfermidades da alma, são insuficientes no seu ser. Ô gente, não é comum esse negócio do suicídio desses artistas globais. Que coisa louca, gente. Porque o cara que ganha tanto dinheiro, a mulher que ganha tanto dinheiro, precisa se voltar para as drogas e para a bebida excessiva. Por quê? Naamã tem esse problema. Ele é famoso, ele é herói, mas quando ele chega em casa, ele percebe a sua fragilidade. Toda busca pelo sucesso como centro da vida está completamente ligada à influência da nossa cultura contemporânea, gente. Vejam como nossa cultura é superficial nesse item. Ela nos torna particularmente vulneráveis à tentação de transformar o sucesso num falso Deus. Peter Berger, sociólogo e teólogo luterano, no seu livro A Mente Sem Lar, ele aponta que nas culturas tradicionais o valor pessoal era medido pela honra. Prestem atenção nisso. A honra é dada àqueles que preenchem o papel que lhes foi dado na comunidade. Mas essa sociedade pós-moderna é individualista e baseia o valor na dignidade do significado em si mesmo. Que significa o direito do indivíduo se desenvolver na sua identidade e no seu eu, livre de qualquer papel ou categoria socialmente atribuído. Olhem só, é assim que a nossa sociedade exerce grande pressão sobre os indivíduos que promovem o seu valor através da conquista pessoal, através do sucesso pessoal. Não basta sermos uma pessoa simples. Aliás, nós nem olhamos para as pessoas simples. Não basta ser simples, tem que vencer, tem que mostrar que você é melhor em tudo. Já crescemos na nossa família com esse modo de competição onde se busca o sucesso. Você é incentivado a possuir, a conquistar, a crescer. Interessante. Quais as faculdades que os nossos jovens mais querem fazer hoje? Economia, medicina e direito. Porque essas três áreas
e aqui eu não quero entrar no mérito da questão e não quero avaliar individualmente cada caso, não quero ser julgador, mas outras faculdades não são tão desejadas, porque essas faculdades trazem muitos resultados, inclusive financeiros. Porque a gente tem esse negócio de conquistar, de ter um status. Ora, o dia que eu falei no meio da minha família que eu ia largar a minha profissão para ser pastor, o meu pai olhou para mim e disse: você é louco, você é maluco. Você tem uma possibilidade de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido, e você quer ser pastor? É isso que eu quero ser. Aliás, é isso que Deus quer que eu seja. É esse o propósito que Deus tem colocado no coração. Presta atenção, você tem debilidades, você é frágil. E o sucesso pessoal nunca resolverá a nossa fragilidade como seres humanos. Mas o texto continua e nos informa que a esposa de Naamã tinha uma pequena escrava que nem foi notada. Ele falou sobre um grande profeta em Israel. Ela era judia. Ela conhecia a história do mover de Deus. Naamã ouviu o comentário e se interessa por saber e fala com o rei sobre o assunto. E o rei responde para Naamã: vá lá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Vá lá visitar, na verdade, o rei. Porque eles escolhem a informação meio que errada. E daqui eu tiro rapidamente a segunda lição para nós. Os recursos humanos não são suficientes para resolver os conflitos, ou resolverem os conflitos da alma e do ser. A parte B do versículo 5 diz isso aí: Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Que loucura, gente. Que coisa absolutamente humana, material, usual. Naamã viaja para Israel com a carta de recomendação, que era uma praxe dos reis nessa época. Leva a prata, leva o ouro e leva essas vestes festivais. Ao ler a carta, o rei de Israel se desespera e fala: eu que vou curar esse cara? Você está maluco? Eu não tenho esse poder, esse cara está querendo arrumar encrenca, esse rei da Síria, Ben-Hadad, quer arrumar alguma coisa aqui para batalhar contra a gente. E notem no texto, o pensamento de Naamã é que através do seu sucesso, através da sua fama, ele poderia fazer com que um rei conversasse com o outro para que a cura acontecesse no seu corpo. Mas o rei de Israel mostra o quanto o sucesso tinha subido a cabeça de Naamã. Ele não entendia no seu coração que há detalhes na vida humana que só Deus pode resolver e nenhum outro homem pode fazer isso. E algo que eu e vocês precisamos entender de maneira séria e realista é que a nossa conquista, o nosso dinheiro, o nosso poder, tudo que porventura tenhamos, nada, absolutamente nada disso pode conceder vida e nem resolver os problemas de saúde, os problemas emocionais, os problemas da alma, os problemas lá dentro do nosso ser, que enfrentamos. Absolutamente nada pode resolver. Percebam que Naamã e o rei da Síria acreditavam que a religião de Israel, que era tão comentada, funcionava da mesma forma em que todas as outras nações. Você paga prataria para os deuses, você oferece ouro para os deuses.
você faz as oferendas e beleza, você tem a solução dos seus problemas. A regra era a seguinte: se você vive bem, os deuses terão de abençoar a sua vida. Era algo natural pensar em que as pessoas mais bem-sucedidas, como era o caso de Naamã, estavam próximas de Deus. Elas conseguiriam tudo que desejavam diante de Deus. Tim Keller diz algo sério. Ele diz que tudo isso prova como as melhores pessoas seculares não têm ideia de como procurar em Deus. Naamã estava buscando a sua resposta, mas buscou do jeito errado. Percebam, ele ouve o conselho da escrava. Mas o que é uma escrava? O que essa menina pode dizer de salutar, importante e relevante para eu ir lá para falar com o rei de Israel? A moça deu a dica da moça era a dica de Deus, era a dica divina. Procura o profeta, meu amigo. Procura o profeta de Deus. Ele dará a solução porque ele tem a direção de Deus. Aliás, Deus dará a direção usando a vida de Eliseu como instrumento nas suas mãos. Mas ele não. Ele se empolga para buscar a solução e não presta atenção na fala da moça. Essa é a visão da religião mesmo. E essa é a visão de muitos evangélicos aqui, entre aspas, que ficam procurando a solução no fulano de tal. Eu vou lá na igreja tal, porque o cara joga o terno, e aí eu tenho a solução de todos os meus problemas, porque eu vou cair no chão, e eu levanto um cara inteiro, totalmente curado das minhas lepras. Que besteira, que bobagem, que infelicidade teológica. Que visão tacanha do evangelho e do poder de Deus. Gente, evangelho não é assim. Isso aí é visão de religião humana, que procura nos lugares errados a solução divina. Saibamos dessas verdades. Não conseguimos resolver as questões pela religião, pelo dinheiro ou pelas posses que temos. O seu dinheiro é muito bom, aliás, ele é de Deus. Deus dá para você ser o mordomo dele, mas o dinheiro não resolve as questões da nossa vida. A questão da nossa vida, ela é resolvida por Deus, pela sua graça. Não somos autossuficientes. Tem gente que bate no peito, se acha o bom da boca. Não somos limitados, somos humanos. Não sabemos nem os dias da nossa vida. Não sabemos nem o que acontecerá conosco daqui a 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Não compramos Deus para dar as bênçãos, para Ele nos dar as bênçãos dEle. E a gente está vendo isso no nosso meio, entre aspas, de novo, evangélico. Por isso que eu nem gosto mais de ser chamado de evangélico. Eu prefiro ser chamado de cristão. Porque a gente está vendo uma salada eclesiástica tão pobre, tão paupérrima, tão infantil, tão limitada sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz na vida humana, que não dá para a gente mais ser chamado de evangélico. E sim, de cristão. Terceira e última lição, e aí eu encerro a reflexão de hoje à noite. Cuidado com a soberba e a arrogância. Prestem atenção nisso. Elas nos levam a perder a noção da graça de Deus. Ô gente, que coisa louca. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber e falaria isso, invocaria o nome do Senhor e me curaria imediatamente. Ô gente, que coisa extraordinária. O texto diz que Eliseu, que era homem de Deus, tá aí, matou tudo. Eliseu, que era homem de Deus, fica sabendo desse processo todo, como nós já lemos, e apenas fala para o seu servo Geazi, para transmitir a mensagem de Deus. A mensagem foi
o segundo choque que Naamã, soberbo, arrogante, prepotente, recebeu. Vá e se lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará curado da lepra. Percebam a fala do profeta através do recado enviado pelo Geazi. Só faz isso, Naamã. Mas não. Naamã fica indignado. E o texto diz, gente, que ele foi embora impaciente. E reclama e questiona. Naamã pensou errado, gente. Pensou que o seu dinheiro que ele ofereceu seria o suficiente para ele ter uma importância maior diante do homem de Deus. Que nada. Que nada. Ele entendeu tudo errado. Ele não entendeu que Deus não é uma extensão da cultura, mas é um transformador dela. Ele não entendeu que Deus não é um ser controlável, mas o soberano Deus. Ele não percebeu que Deus não age por pressão, Deus age por graça e por amor e segundo o seu querer. E Naamã não queria ser tratado por meio de suas conquistas, por isso Aliás, ele queria ser tratado por meio de suas conquistas, por isso que ele é tão soberbo, ele é tão arrogante e ele é tão cheio de empáfia a ponto de dizer: para que o Rio Jordão, esse negócio aqui pobre, sujo? Porque ele não pediu para eu ir lá em Abana, Farfar, em Damasco, os melhores rios do que esses aqui de Israel. Naamã, xará. Presta atenção, é só para fazer o que o profeta pediu e ponto final. Não enrola. Ele pensou que era um grande magistrado e que haveria protocolos do palácio real por ele ser um grande ministro do rei da Síria. Cheio de pompa, cheio de poderes. Não. Não precisa de dinheiro. E o seu orgulho infeliz não permitiu ver a eficácia da palavra de Eliseu. Ela era algo simples que demandaria só em ir com os seus homens cerca de 50 quilômetros a mais na sua viagem e lá ele se banhar 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. Aí a sua pele voltaria a ser perfeita. E ele seria totalmente curado. Quando nós nos envolvemos com a soberba e a arrogância, não percebemos a simplicidade do mover da graça divina. A soberba nos impede de enxergar Deus e o seu poder. Não percebemos que o mínimo da nossa vida é graça. Por isso Davi diz: a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Quero dizer para vocês, para mim, para todos nós, cuidado com a nossa soberba. Porque ela tapa os nossos olhos de verem o belo, de verem a graça operando. Cuidado com a nossa arrogância, ela atrapalha a nossa espiritualidade de fluir de maneira mais profunda, mais sensível. Às vezes nós ficamos cegos na visão do reino de Deus porque achamos que somos os últimos bastiões de Deus e que se Deus não tivesse a gente, Ele estaria numa grande enrascada. Coitado de nós, coitados de nós. Somos apenas pó e cinza. Gente, a cura chegou pela graça, porque havia servos lá de Naamã que lhe abriram os olhos e disseram: meu senhor, o profeta não pediu nada difícil, vai lá, se lava 7 vezes no Rio de Jordão e pronto. E aí ele foi, e a cura veio. Deixa eu finalizar. Saibamos dessas verdades. A morte de Cristo na cruz nos satisfaz na busca por sentido. O sucesso não é ter poder ou conquistas.
O sucesso é ter significado em Cristo. Essa segunda pessoa da Trindade que veio e nasceu de maneira humilde numa manjedoura. Não somos o que fazemos ou o que conquistamos, mas sim o que somos em Deus, amados, aceitos e cuidados por Ele. O ídolo chamado sucesso não pode ser simplesmente expulso, gente. Precisa ser substituído. Jesus é o centro do nosso ser. Jesus é o nosso significado. Jesus é a nossa fonte. Não o que conquistamos, não o que temos. Se Cristo não for o centro da nossa vida, teremos dependência do ídolo sucesso.